Mais uma aula de elementos de máquinas, tá? Como eu sei que vocês estão focados, pelo menos até essa semana, nas listas, eu estou jogando conteúdo, mas na aula que vem, na partir da semana que vem, que é a hora que a gente vai começar a focar mais no conteúdo do NB2, é que eu vou ir com mais calma nesse conteúdo do capítulo 11, tá? Que é a nossa próxima unidade. Beleza? Então, assim, nessa unidade, vai continuar falando de rolamentos, a gente falou sobre os tipos, e agora vai entrar no dimensionamento dos rolamentos. O rolamento é bem chato, tá, gente? Porque tem umas tabelinhas que tem uma interpretação um pouco complicada. Mas, ainda assim, a gente vai tentar fazer com bastante calma esse conteúdo. Na aula de hoje, vamos falar sobre o dimensionamento de rolamentos, a vida útil do rolamento, expressão das cargas e a vida útil do rolamento de novo. Bom, dimensionamento de rolamentos. Primeiro, para começar esse dimensionamento, a gente define qual é o tipo de solicitação. Se é uma carga estática ou se é uma carga dinâmica. Na carga estática, o rolamento está parado ou ele oscila lentamente. Ou seja, a gente considera como uma referência a rotação de 10 RPM. Abaixo de 10 RPM é um rolamento considerado estático, tá? Acima de 10 RPM, que é, em muitos casos, é um rolamento que é considerado dinâmico, tá? Então, essa referência de 10 RPM é utilizada para a gente definir se o rolamento é estático ou se é dinâmico. Bom, no caso do rolamento, ele tem uma carga, ele foi estático, nós vamos fazer o dimensionamento para a carga estática. Então, se ele estiver atuando parado ou com oscilações, ou seja, rotação menor que 10 RPM, o rolamento vai ser dimensionado por meio da capacidade de carga estática. O que é essa capacidade de carga estática? É uma carga que provoca no elemento rolante e na pista uma deformação plástica na ordem de 1 por 10.000 do diâmetro do elemento rolante. Em condições normais de oscilação, isso ocorre a uma pressão na superfície Hertz de 4.000 MPa. Então, essa carga estática ela vai ser igual a Fs vezes o P0. C0 é a capacidade de carga estática, Fs é o fator de esforços estáticos, ele é adimensional, e P0 é a carga estática equivalente, ok? Essa carga estática equivalente é determinada por meio da equação x0Fr, y0Fa, sendo o Fr a força no sentido radial e o Fa a força no sentido axial. E esse x0 e y0 são fatores adimensionais. Esses fatores adimensionais é de acordo com o tipo de rolamento, tá? E o que é o Fs? O Fs é o fator de esforços estáticos. Para exigências elevadas, esse fator ele é grande, é de 1,5 a 2,5. Para exigências normais, esse fator está em torno de 1,0 a 1,5. E para exigências reduzidas, o fator pode ser até menos que 1. Ele é de 0,7 a 1,0. Tá? Então, basicamente, a capacidade de carga estática é definida pelo fator de esforço estático e a carga. Ok? A carga dinâmica é a carga sobre a qual 90% de nó de rolamentos alcança 1 milhão de rotações, sem apresentar sinais de fadiga. Tá? Por que há diferença? Por que há diferença no dimensionamento? Porque para a carga estática, o seu risco é deformação plástica. Na carga dinâmica, o seu risco é fadiga. Por isso que o dimensionamento ele é diferente.
Imagina só que aqui você tem um rolamento. Aqui você tem um rolamento, ok? Com um monte de esferas aqui dentro. Sim, está bem desenhado isso, tá? Com uma força atuando aqui. Na hora que a esfera passa pela força, que ela vai sofrer a tensão. Talvez aqui embaixo, mas é mais aqui assim. Ou seja, ela vai sofrer a tensão de uma maneira cíclica. Ou seja, isso gera carga por fadiga. E essa capacidade vai ser FL sobre Fn vezes P. FL é um fator de esforços dinâmico e o Fn é o fator de rotação, tá? Então a carga estática, você percebe que tem um zerozinho aqui na frente, tá? Tanto para carga, capacidade de carga, quanto para carga. Já no dinâmica, eu só uso C e o P, tá bom? E aqui é o L para dinâmica e o Mzinho fator de rotação. Esse P é XFR sobre YFA, é a mesma coisa que no estático. A gente pensa que lá no estático o X é um X0 e o Y é um Y0. E esses fatores, como eu disse anteriormente, são do tipo de rolamento. Se os rolamentos estiverem expostos a altas temperaturas, surge um fator T aqui, que ele vai variar de 1 a 0,22. Como esse fator T está embaixo, quanto menor ele for, maior vai aumentar o valor da carga. Repare que se o T for igual a 1, a fórmula passa a ser C é igual a FL sobre Fn vezes P, que é a fórmula anterior que nós estudamos, tá? Então, até 120 graus, esse rolamento ele é como se não tivesse temperatura. Acima de 120 graus, você já precisa considerar a temperatura dele. Beleza? Bom, então assim, determinar a carga de um rolamento é só isso. É só isso. Mas além de determinar a carga, nós também aprendemos a determinar a vida útil desse rolamento. Qual é a duração desse rolamento até a fadiga? Tá? Por quê? O fabricante ele vai trazer para você qual é a duração do rolamento, né, padrão. Mas essa duração ela pode alterar de acordo com a utilização do rolamento, né? Por exemplo, eu pego o mesmo rolamento e aplico ele aplico ele numa furadeira. E o mesmo rolamento eu aplico ele numa máquina lá que está com vibração, que está trabalhando 24 horas por dia, enquanto a furadeira eu trabalho ela no máximo 10 minutos por dia. É óbvio que o rolamento ele vai durar muito mais com a furadeira, né? Ou independente, né? Vamos colocar que ambos trabalham 24 horas por dia, mas um rolamento, sei lá, tá ligado a uma hélice, o ventilador, e o outro rolamento tá ligado a um motor com potência altíssima, com vibração, sei lá, alguma coisa do tipo. Óbvio que um vai acabar mais rápido que o outro. E a duração até a fadiga é determinada pelo produto desses três fatores, o A1, A2 e o A3, e também a vida nominal do rolamento, que é a coisa do fabricante. Primeiro fator é o fator A1, que é a probabilidade de falha, que é em porcento, 10 a 1, beleza? Então, assim, repara aqui quanto
maior a probabilidade de falha, maior o fator. Beleza? Como assim, professor? Bom, isso aqui é mais aquela questão de quanto a falha é aceitável para você. Quanto a falha é aceitável para você. Ou quanto ela é prejudicial para você. Bom, se você pode conviver com uma falha de 10%, então você joga esse fator igual a 1. Pode considerar o próprio duração do fabricante. Agora, se você quer uma confiabilidade muito alta do seu produto, então você usa uma probabilidade de 1%. E aí esse fator cai para 0,21%, 0,21. Ou seja, se o fabricante, o rolamento era 10.000 horas, se você quer uma garantia que apenas 1% dos rolamentos irão falhar, então você tem que jogar essa vida útil lá embaixo, em torno de 2.100 horas. Então, assim, quanto maior a sua confiabilidade que você quer, que você deseja, você vai ter que dar uma reduzida na vida útil desse rolamento. Tá? O fator A2 é da matéria-prima. Para os ácidos de alta qualidade, recomenda-se A2 igual a 1. E esse A2 também pode se alterar para altas temperaturas. E o fator A3 é de condições de serviço. A duração prolonga-se quando o ambiente de trabalho é limpo, a lubrificação é adequada e a carga não é excessiva. O término da vida útil do rolamento ocorre quando há formação de pitins, erosão produzida por cavitação originada da superfície das pistas. Esse fator A2 junto com A3, ele pode ser determinado através de como se fosse uma coisa só, tá? Como eles são fatores que são interdependentes, a gente junta eles como um fator só. E é o fator mais difícil de calcular, tá? Porque ele tem uma série de diagramas. O primeiro diagrama, ele envolve a viscosidade relativa com o diâmetro médio do rolamento, tá? Então, como é a leitura desse camarada aqui? Você tem a rotação do rolamento e você tem a diâmetro médio. Vamos dizer que o diâmetro médio é 100, exemplo. E a rotação é 500. Então, eu vou pegar, a rotação é 2.000. Então, pega aqui, 100, até alcançar a linha de 2.000. Opa, alcancei a linha de 2.000. Aí eu sigo para cá. Deu quanto? Deu que essa V1 é igual a, sei lá, botar 9 aí, quase 10, 9 milímetros quadrados por segundo. Então, a leitura é inversa. Você lê aqui, bate na reta aqui e joga para lá para ler lá. Ok? O fator temperatura está aqui também. É o mesmo fator usado para as cargas. Tá? Mas, enfim. Aí, depois que você determina a viscosidade relativa do óleo, pelo diâmetro médio e pela rotação, você, como falei, né, como eu expliquei, traça uma linha vertical e tal, definido o ponto, faz a projeção nos eixos das ordenadas e encontra-se a viscosidade relativa. Isso aqui foi o que eu expliquei no slide anterior. Você olha aqui o médio, traça uma linha vertical até achar a rotação desejada e depois joga para os eixos das abscissas, das ordenadas, para achar o valor da sua velocidade relativa. Viscosidade relativa. Aqui deu um exemplo prático, né? Ele deu que um diâmetro médio é 60 e rotação 360. Qual é a viscosidade relativa? Fez aqui, ó. 60, jogou, 360. Isso aqui é 200, 300, 400 e 500. 360 jogou aqui. 360. E aí jogou para cá, achou que a viscosidade relativa é 41 centistokes. Lembrando que centistokes é igual milímetros ao quadrado por segundo. Dá no mesmo. Ok? E aí, tem também o diagrama VT, que é usado
para determinar a viscosidade de serviço do óleo lubrificante. Mas você tem que ter a temperatura de serviço e a viscosidade cinemática do óleo a 40 graus, que é essa tabela aqui. Então você tem a temperatura de serviço, vamos supor, 90 graus. E tem que a viscosidade cinemática a 1500 graus é 150. Então vem aqui 90, 150. Até bater um com o outro. Eles se encontram aqui, ó. Nesse ponto aqui. C10 aqui. 10. 1, 2, 3, 4, 5. Opa, tem que ficar de 2 em 2. 12, 14, 16, 18. Então aqui, ó. Viscosidade de serviço é igual a 18 milímetros quadrados por segundo. Beleza? A 90 graus. E é óbvio, né, gente? Óbvio, né? Quanto maior a temperatura, menor a viscosidade. Né? Então, se eu tinha uma viscosidade de 150 a 40 graus, a 90 graus, essa viscosidade é 18. Beleza? E a gente sabe muito bem que quanto maior a temperatura, menor a viscosidade. É o que ele explicou aqui. O eixo das ordenadas representa a temperatura de serviço, eixo ordenado é eixo Y. As linhas inclinadas representam a viscosidade cinemática do óleo a 40 graus Celsius. Isso é um dado do fabricante. Localiza-se no eixo das ordenadas a temperatura de serviço. Depois, traça-se uma reta horizontal até encontrar a viscosidade do óleo a 40 graus Celsius inclinada. Depois, projeta-se o ponto no eixo das abscissas, que é o eixo X, né? Que é o eixo X, para você achar a temperatura, a viscosidade de serviço do óleo na temperatura de trabalho desejada. Beleza? Aqui deu um exemplo prático. Supondo que a temperatura de serviço é de 70 graus e a viscosidade do óleo é 40 graus, a viscosidade do óleo a 40 graus é 180 centistokes, qual é a viscosidade de serviço? Foi o que foi feito aqui, ó. E aí é o seguinte, o que foi feito? Ele falou que é 180, então a gente 150, 220, vamos traçar mais ou menos no meio aqui, 180, tá? Por que eu tracei no meio? Se não está na metade? Porque esses gráficos eles são exponenciais. Então, assim, eles começam a crescer e depois crescem mais rápido. Então, 180 dá mais ou menos no meio por ser exponencial. Mas dá pouca diferença isso. E aí eu vim daqui, ó, 70, 180, achei esse ponto aqui e joguei para baixo. Achei 45 centistokes. Beleza? E agora nós temos o diagrama 3. Esse diagrama 3, ele vai nos dizer um pouco mais aprofundado, né? Esse diagrama 3, depois você determina a viscosidade relativa, V1, no diagrama 1, e a velocidade de serviço no diagrama 2, faz a relação V sobre V1, visando encontrar no diagrama 3 o fator A23. Então, olha que complicação. Olha que complicação. Você tem que primeiro viscosidade 1, depois viscosidade 2, no diagrama 1, diagrama 2, para encontrar a relação V sobre V1 e no diagrama 3 encontrar esse fator. Tá?
Beleza? Então, como que ele fez aqui? A gente tinha de um diagrama, que no primeiro diagrama nós achamos a velocidade de, sem ser os exemplos que eu fiz, 45 centímetros, V1. No outro, a gente achou também 45 centímetros. E aí, fizemos uma relação, 45 por 45, que é igual a 1, né? E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai procurar o 1 aqui e vai traçar, né? Na verdade, a gente vai jogar o 1 aqui, beleza? E vai pegar esse ponto aqui e esse ponto aqui, ok? Então, essa aqui, esse valor de cima, ele é uma perspectiva otimista. Esse valor de baixo é pensando numa perspectiva pessimista. E esse valor aqui seria um valor de meio que de segurança, nem sendo otimista, nem sendo pessimista. Um valor mais seguro. No caso do exemplo, ele encontrou, projetando o limite superior, tá? O limite superior. Porque assim, o que significa essas zonas? Vamos tentar conversar sobre essas zonas aqui. A zona, o campo 1, é uma zona que indica uma transição para a durabilidade permanente que vai para condições ideais. Então, se você tem condições ideais de serviço, você pode pegar esse ponto aqui, 1,5. O campo 2 é uma expectativa mais média. Ele define o que é obtido na prática, com a utilização de lubrificantes adequados e aditivos. Então, é um ponto médio. É uma expectativa média da duração do rolamento. Já o campo 3 indica que pode ser obtido um prolongamento de vida útil ao melhorar o grau de limpeza, lubrificação e vedação. Tá? Então, o que acontece? Você tem que conhecer um pouco da sua situação de trabalho. Se você tem uma situação onde você tem uma lubrificação impecável, que você tem umas condições de trabalho ideais, a limpeza é bacana, você pode jogar 1,5. Se é algo que pode ser melhorado um pouquinho, mas tá bom, joga 1. Agora você sabe que é um negócio avacalhado, que você não consegue, por sei lá, talvez aonde o rolamento está localizado é ruim de você acessar para lubrificar, é uma área industrial aberta, é mais sujo um pouco, a rotina de manutenção é pesada, você não consegue acompanhar tudo, joga para baixo, entendeu? Joga uma realidade mais pessimista, tá? Bom, obviamente que esse cálculo é um cálculo teórico, tá? E ele só vai ser válido se a lubrificação admitida no cálculo for a mesma durante todo o período de funcionamento. Por exemplo, não, vou considerar uma lubrificação boa aqui e tal, mas aí depois de um mês já começa a devacalhar o negócio. Óbvio que vai durar menos. É óbvio que não vai durar tanto tempo o rolamento. Se a rotação e os esforços forem os mesmos, né, corresponder às condições de serviço, porque às vezes você estava dimensionando o rolamento e aí a carga no projeto é uma carga de 10 kN, mas depois já fizeram tanta gambiarra na frente que a carga já é 15, já é 20 kN. Então, se mudou qualquer coisa do original, vai alterar na vida útil. Temperatura de serviço deve ser medida corretamente, tá? Lembrando que existe muito, eu falo porque eu trabalhei com isso, tem muitas vezes rolamento, motor que está trabalhando aquecido, porque tem uma falha em isolamento térmico, né? Então essa falha faz com que as coisas sejam mais aquecidas ao redor. E aí a temperatura que vai para 620 graus passa a ser 180.
Entendeu? Algo que era para temperatura ambiente, trabalha com temperatura de 150 graus. Então tem que ter cuidado com isso. A contaminação deve ser reduzida, tá? E a vida útil limitada pela interrupção de lubrificação e desgaste não deve ser inferior ao tempo de duração até a fadiga. Beleza? Então esse é o ponto de dimensionamento de rolamentos. Bom, agora vamos falar sobre aquelas expressões. Vocês lembram que eu falei lá no começo da aula? Eu sei que está corrido, gente, mas assim, na hora que a gente vai voltar tudo isso de novo. É para passar mesmo geralzão, depois a gente volta ponto a ponto. No começo eu falei de quê? Apareceu tanto esse x0 e esse y0, beleza? Para a carga estática. E apareceu esse x e esse y para a carga dinâmica. De cargas, a gente começa a entender quem são esses caras. Beleza? Esse aqui, ó, tá vendo? É o x0. E esse é o y0. Só que eu já estou falando agora para rolamentos fixos de esferas de uma e de duas carreiras de esferas. Bom, se a força axial sobre a força radial for igual a 0,8, gente, isso aqui tem um erro, tá? Isso aqui tem um erro. Isso aqui significa que está errado. Ele é o menor e maior. Beleza? Menor e maior. Se for menor que 0,8, né? Se a força axial for menor sobre a força radial for menor que 0,8, então eu vou usar simplesmente P0 igual a FR. Se for maior que 0,8, eu vou usar P0 igual a 0,6 FR mais 0,5 FA. Beleza? E aí mostra, né? Os anéis de rolamento somente podem ser sentados no eixo, no furo da caixa e nas superfícies laterais. Não deve, portanto, encostar nos raios de arredondamento. Consequentemente, o maior raio RG da peça contígua deve ser menor que a menor dimensão de canto. Isso aí é detalhezinho dimensional do rolamento que a gente não precisa se preocupar tanto com a dimensão. Beleza? Carga dinâmica equivalente. A gente aprendeu isso aqui lá no começo da aula. Para rolamentos fixos de esferas, de uma e duas carreiras de esferas, a gente tem essa relação onde você vai pegar o FA sobre o C0, vai calcular o FA sobre FR menor que E ou FA sobre FR maior que E. Tá? Isso aqui é igual a E. Beleza? Igual a E, desculpa. Igual não. O E tá aqui, ó. Então você vai calcular se for menor que E, se o FA sobre FR for menor que E, você vai usar esse X e esse Y. Se for maior que E, usar esse X e esse Y. Se a folga for normal, se a folga for C3, se a folga for C4. Sempre usando os valores aqui. Beleza? Bem tranquilo. Isso é para rolamentos. Isso é para rolamentos fixos, né? De uma carreira de esferas, de uma e duas carreiras. E aqui já é para rolamento com dupla carreira. Já usa esse aqui, ó. Direto. Para rolamento de contato angular, 0,44 FR mais YFA, eu Y esse valorzinho aqui, né? Para menor que tem que fazer esse cálculo, beleza? Fazer esse cálculo aqui, determinou e aí se esse cara for menor que você vai usar o P igual a FR. Se for maior que
Aí já usa essa expressão aqui, 0,44 FR mais Y vezes FA. Então, assim, para cada rolamento, você vai ter uma situação diferente. Se a disposição estiver em O ou em X, essas expressões, essa tabela. E aí, sempre assim, ok? Sempre assim. Você não tem muito segredo do que você fazer nessa situação. E aí aqui vai ter todos os tipos de rolamento, tá vendo, gente? Todos os tipos de rolamento. Não tem o que ficar explicando aqui. É o mesmo procedimento, tá? O mesmo procedimento. Beleza? E aí só vai mudando o tipo de rolamento, mas o procedimento sempre vai ser o mesmo. Qual vai ser o valor que você vai usar para calcular a sua carga? Tanto para estático quanto para dinâmico. Então, assim, é basicamente isso, tá vendo? Então, para cada rolamento, ele te dá o que você vai ter que fazer na sequência. Para cada tipo de rolamento, ele vai te dando justamente o que você precisa fazer na sequência. Isso aqui não adianta eu querer explicar um por um, porque é o mesmo procedimento, tá? Agora a questão é a gente fazer mesmo o exercício, beleza? O exercício resolvido. E aí, entrar de cabeça nisso aí, entendeu? Igual aqui, por exemplo, aqui fala que é fixo e ocorrência dispersa. Então eu teria que ir lá na parte do livro que fala sobre esse capítulo e aí eu faria o cálculo, tá? Faria o cálculo. Entretanto, gente, agora são 19h50, eu acho que não, eu poderia fazer, se vocês quiserem eu faço, tá? Mas eu acho que não compensa Não se preocupe. a gente entrar, que? Não se preocupe. Eu acho que não compensa a gente entrar no exercício maçante de rolamento agora, porque vocês ainda estão fazendo lista, alguns de vocês. Então, assim, e amanhã é o prazo para vocês me entregarem, né? Ou amanhã ou sábado, não sei. Nem sei para quando eu coloquei. Acho que é pro dia 17. Dia 17 é sábado. Então é para sábado. Então, assim, é para essa semana. Então, eu acho que não compensa mais eu deixar isso aqui para vocês depois dar uma lida com calma. Pode ir direto na fax virtual também. E aí, na semana que vem, a gente vai entrar com os exemplos. Que aí eu vou mostrar. Ó, o rolamento é assim. Vamos lá no livro, pegar qual é o procedimento para aquele rolamento e fazer aquele rolamento. Entendeu? Porque fazer isso agora talvez vai só gerar mais dúvida ainda em vocês, vai embolar as coisas. Eu não quero que embole nada. Tá? Até porque a gente está bem adiantado, graças a Deus, a gente está bem adiantado com o conteúdo da matéria. A gente já está na matéria da A2 e a A1 está previsto